A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra do Trono. Aqui quem vos fala é a diaconisa Diana Torres e eu venho hoje com mais uma palavra da parte de Deus ao coração dos amados irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por esta noite, glórias a Deus pela vida dos irmãos, glórias a Deus por este canal e glórias a Deus pela santa palavra de Deus que hoje será revelada mais uma vez neste canal, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Hoje eu quero já adiantar, meus irmãos, que eu vou tentar resumir um pouco, né? Porque quando o vídeo é muito grande, custa muito subir para o YouTube. Então eu quero ser bem específica e bem rápida, para que não demore muito o vídeo chegar aos irmãos, né? Quando a gente grava um vídeo muito longo, com muitos minutos, o YouTube custa muito subir, aí os irmãos ficam sem conteúdo, tá bom? Deste canal. Então eu vou tentar ser específica, mas com a graça de Deus nós vamos compreender, com a graça do Espírito Santo, nós vamos compreender o que Deus quer nos revelar esta noite sobre essa palavra, que será em 2 Reis, meus amados irmãos, capítulo 20, que fala sobre o rei Ezequias. É um pequeno pedaço da grande história de Ezequias, uma leitura maravilhosa que prova o poder da oração e que prova também a grande misericórdia que Deus tem pelos seus fiéis, pelos seus servos fiéis. Glórias a Deus. Vamos começar lendo, meus irmãos. 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ler do versículo 1 ao 6. Glórias a Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, ó glória, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Glórias a Deus por esta palavra. Uma palavra muito bonita, né? Pequena, mas muito bonita, de um grande significado, né? Quem lê, que compreenda, que guarde ela consigo. Ezequias, rei de Judá, nos desses dias tinha adoecido, né? E logo então veio a notícia de que ele não sobreviveria, ele morreria. E o Senhor o alertou para que colocasse a casa dele em ordem. Quão misericordioso é Deus, né, meus amados irmãos? Que chegou até ele e quis que ele ficasse corretamente aos olhos do Senhor. Quando a palavra de Deus diz: põe tua casa em ordem, não é só essa casa, meus amados, que a gente vive de tijolo, de telha. É aquela nossa casa, o nosso espírito, a casa do Espírito Santo. É nós com Deus, né, que devemos estar sempre em ordem. Graças a Deus, para alguns Deus chega a alertar, para outros são pegos de surpresa. É por isso, meus amados, que a gente deve estar sempre consciente e tentar o máximo que a gente puder, está perto de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, está ciente do que Deus se agrada, do que Deus não se agrada, pedir por ajuda se a gente não puder se livrar sozinho, pedir pela ajuda de Deus, pela ajuda do Espírito Santo, para que possa nos tornar edificados, casas edificadas pelo Espírito Santo, casas que se mantêm em pé, porque a qualquer momento o Senhor está vindo, né? A grandeza de Deus em revelar a Ezequias para pôr a casa dele em ordem foi uma misericórdia grande, né? E mais misericórdia ainda a gente vai ver lá na frente, né, meus amados irmãos? Glória a Deus. E então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando Ezequias recebeu essa triste notícia,
Ele se desesperou, mas rapidamente virou o rosto para a parede e começou a orar. Ezequias não lamentou, Ezequias não brigou, não blasfemou, ele foi orar. Não perdeu tempo, meus amados, ele foi orar. Pediu misericórdia a Deus, pediu clemência para Deus, né? Começou a chorar, a palavra de Deus diz que ele chorou muitíssimo, ele se derramou aos pés do Senhor, e com o derramamento do seu coração, a palavra diz que ele chorou muitíssimo e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Imagina, né, a gente poder dizer para o Senhor: Senhor, lembra que eu fui fiel, que eu tive inteireza de coração, que eu te servi, que eu fiz tudo o que era reto aos teus olhos. Como é maravilhoso, meus amados irmãos, hoje, na nossa época, um servo de Deus ter autoridade, autonomia para falar isso para Deus, né? Viu, meus amados, como é bom servir a Deus corretamente. Será se Ezequias teria o direito de clamar ao Senhor usando estas mesmas palavras, se ele não servisse a Deus com inteireza de coração, se ele não fosse fiel aos preceitos de Deus, se ele não fosse uma pessoa que agradasse a Deus na sua maneira de viver, na sua maneira de reinar, na sua maneira de servir, né? É por isso, meus amados irmãos, que a gente tem que estar atento a todas essas questões na nossa vida. Eu sei, meus amados, que nós vivemos num tempo difícil, vivemos num mundo cada dia pior, né? Temos nossas dificuldades, ainda somos carnes. A todo tempo vivemos questões que a gente tem que escolher entre Deus, entre o pecado, né? Mas que possamos ter a inteireza do nosso coração de servir a Deus, ainda nesta carne, ainda mesmo que sejamos fracos, ainda que passamos por provações, se o nosso coração estiver inteiro, servindo a Deus com fidelidade, Deus reconhece os seus. E Deus não nega a misericórdia para quem é fiel. A palavra de Deus bem aqui está provando tudo isso, meus amados, né? A partir do momento que Ezequias disse isso para ele, disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que é reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E a palavra de Deus diz que antes que Isaías saísse do portão afora, Deus volta a Isaías para ele dizer que ele já não morreria, que ele viveria, que ele deixaria ele mais 15 anos vivo, e ainda por cima que livraria ele de todos os inimigos que estavam maquinando destruir ele, que era o exército da Síria. Disse que ia defender a cidade, né? Glórias a Deus, como Deus é misericordioso, como Deus é bom, meus amados irmãos, né? Mas para que isso aconteça conosco, para que possamos ter esse tipo de conversa com Deus, essa intimidade, a gente tem que ser reto como Ezequias foi. A gente tem que andar com inteireza de coração, a gente tem que ser fiel ao nosso Deus, a servir a Ele com alegria, com prazer, né? Ezequias foi muito sábio em automaticamente não blasfemar, não brigar, virar o rosto para a parede, em sinal de humilhação. Clamando por misericórdia, correu e orou, não mediu esforço. E é isso que a gente tem que fazer. A cada questão da nossa vida, a cada momento de tribulação, a gente não deve pensar no amanhã, no que vem, no que poderia não ter acontecido, no que poderia ter acontecido. A gente tem que automaticamente buscar a Deus. Porque é nele, meus amados irmãos, que está todas as respostas do nosso coração, né? Mas que sejamos também fiéis, meus amados, porque sem fidelidade a gente não tem como chegar ao Senhor, nem clamar por misericórdia. Mas quando nós somos fiéis, Deus é misericordioso a ponto de voltar atrás até uma palavra que Ele falou. Foi o Senhor quem mandou Isaías dizer que ele não sararia, ele morreria. Mas Deus voltou atrás da sua própria palavra por amor, por misericórdia. Porque Ezequias era reto, era fiel ao Senhor, né? Orou,
Meus amados irmãos, eu costumo dizer que a oração tem um poder tão grande. Às vezes a gente se prende tanto em certas preocupações e esquece de buscar a Deus em oração. Às vezes a solução para a nossa preocupação está a um passo de uma oração. Às vezes Deus responde tão prontamente e a gente perde tanto tempo conversando com outras pessoas, pedindo ajuda para outras pessoas, pedindo opinião para outras pessoas, sendo que a gente pode pedir para Deus. E é Deus quem sabe o que passou, o que está presente, o que está futuro, o que está no futuro. É Deus quem sabe todas as soluções de qualquer problema que a gente tenha no nosso coração. Às vezes a mente da gente detubia, não vai automaticamente ajoelhar, e Ezequias foi sábio. Ezequias virou o rosto para a parede em sinal de humilhação e pediu por clemência. Lembra-te de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E Deus é rico em misericórdia. A palavra de Deus diz que Ele é rico em misericórdia, que a misericórdia do Senhor se renovam cada manhã, e é por causa dessas misericórdias que nós não somos consumidos. Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, e como é bom estar diante de Deus como casa edificada, né? Em pé diante de Deus, para que a gente possa clamar a Deus: Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia, eu sou tua serva. É por isso, meus amados irmãos, que a gente deve ter cautela em todas as questões da nossa vida. A gente tem que tentar agradar a Deus acima de qualquer coisa, porque no momento da nossa aflição é para Deus que a gente recorre. No momento que a gente está necessitando de socorro, é a Deus que a gente recorre, não é a outro, não tem outro que venha nos socorrer. Lá em Salmos fala: eleva os olhos sobre os montes, de onde me virá o socorro? E a palavra de Deus diz que o teu socorro, o meu socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra. É Ele que é o nosso socorro, como Ele socorreu Ezequias. Que possamos, meus irmãos, estar cientes de que Deus é que tem o nosso socorro. E se Ele que tem o nosso socorro, a gente está perto dEle, a gente está servindo a Ele, fazendo a obra com alegria, obedecendo, sendo inteiros de coração, sendo fiéis ao nosso Senhor, para que a gente possa ter esse respaldo de chegar a Deus e dizer: tenha misericórdia de mim, lembra-te que eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho feito o que te alegra, eu tenho sido fiel ao Senhor, né? Glórias a Deus. E as misericórdias de Deus nos cobrirão, nos defenderá. Deus revoga, né, sentenças, até mesmo a que Ele botou. Imagine as sentenças que outros possam ter lançados, né? Deus é assim, mas para isso tem que ser fiel como Ezequias. Tem que ser inteiro, tem que ser obediente, para que Deus possa nos cobrir com a sua misericórdia e mudar o rumo da nossa vida. Ezequias recebeu a misericórdia do Senhor e uma prova tão grande do seu amor, quando Isaías voltou e disse assim: ele vai acrescentarei aos teus dias 15 anos e te livrarei do rei da Síria, né? Além de acrescentar 15 anos, já decretou que ele não ia sofrer derrota, nem a cidade dele não seria derrotada pelo rei da Síria. Como é bom servir a Deus, como é bom clamar a Deus, como é bom buscar o nosso socorro nas mãos de Deus, que é o único que pode fazer por nós. E acima de tudo, a gente, meus amados irmãos, isso aqui é uma prova que a oração é poderosa, é uma prova que Deus é misericordioso para quem é fiel com Ele, e é uma prova também que temos que deixar a nossa casa edificada, tem que deixar a nossa casa em ordem, não só essa casa onde a gente mora, que tem que estar limpa sim, tem que estar organizado sim, porque Deus não habita onde tem sujeira, onde tem bagunça, mas também essa casa aqui, ó, que tem que estar pura, que a cada dia a gente tem que estar movendo cada cantinho dessa casa aqui, para saber se tem alguma sujeirinha, para saber se tem alguma coisa desorganizada, para organizar, para que Deus possa habitar na gente, para que o Espírito Santo possa habitar na gente. A palavra de Deus diz que Ele limpa, Ele adorna e habita em nós, né? Que possamos, meus amados irmãos, ser mais, atentos a esse tipo de coisa. Ezequias recebeu essa palavra, o Senhor mandou que ele se organizasse porque ele morreria. E quantos de nós, meus amados irmãos, não ouviremos isso?
Ó, te organiza porque tu vai morrer tal dia. Então a gente tá preparado, a gente tem que estar de pé, com a nossa casa espiritual de pé, organizada, limpa, firme, forte. Porque se Jesus voltar, nós subiremos no arrebatamento. Se ele voltar para todos, para buscar a sua igreja, mas se ele voltar para nos buscar, só nós, a gente também tem que estar de pé para subir com ele no grande dia, nesse dia, para ser levado por ele. Pois essa é a minha mensagem para hoje, meus amados irmãos. Eu peço a Deus que ele nos oriente aos seus servos a vigiar, a estar de pé, a ser fiel, a ser obediente, a ensinar a gente a ter a inteireza do nosso coração para Deus, não só metade, mas inteiramente para Deus, entregue para Deus. Se tiver alguma coisa em nós que Deus não se agrade, que Ele tire, que Ele limpe, que Ele torne puro, como Ele é puro. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que a gente tem que ser puro como o Senhor é puro. A gente tem que ser santo como o Senhor é santo. Eu sei que não é fácil, meus amados irmãos. Não é fácil para ninguém. Ninguém aqui é super crente. Mas nós temos um grande Pai que, se clamarmos, se buscarmos, aquilo que a gente consegue se libertar, a gente se liberta. E aquilo que a gente não consegue, Ele nos ajuda, Ele nos limpa. Nós só precisamos reconhecer a nossa fragilidade e clamar. Dizer, Deus, isso eu não consigo, tira de mim, me ajuda, me fortaleça, me capacita, me ensina, me tira de mim o que não te agrada. A gente tem que declarar ao Senhor que nós pertencemos a Ele e que se há alguma coisa em nós que não agrada, que Ele nos revele. E se há alguma coisa que a gente já sabe, tenta tirar e não conseguir, que Ele nos ajuda. Tem coisas que a gente consegue se livrar, se libertar sozinhos. Outras nós precisamos da grande mão do nosso Deus. E Ele não nega. A partir do momento que a gente está disposto a se livrar, a mudar, a querer viver uma vida consagrada a Ele, uma vida que Ele se agrada, tudo aquilo que impede, que a gente não pode tirar, Ele tira. É só você dar autoridade. Sabe por quê? Deus é dono de todo o poder, mas o Senhor não obriga ninguém a nada. O Senhor não obriga ninguém a nada, mas a partir do momento que você diz, eis-me aqui, Senhor, sou tua serva, quero te pertencer com interesse de coração, Deus vai te purificar, vai te limpar, vai restituir, vai tirar o que não te agrada, o que não agrada a Ele em você. A gente tem que ser como Ezequias, servir a Deus com fidelidade, fazer de tudo para estar de pé diante dele, servindo ele com interesse de coração e, acima de tudo, colocando ele acima de qualquer situação da nossa vida, até dos nossos medos. Ezequias não correu, não foi se despedir da família, não foi blasfemar, não foi dar o que tinha que dar para os seus herdeiros, não. Ele virou automaticamente o rosto para a parede e foi conversar com o Senhor, foi clamar por misericórdia. Ele derramou o coração dele aflito nos braços do Senhor e alcançou a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso e é fiel para com os seus. Né? Essa é a palavra que eu trouxe para hoje, meus amados irmãos. Deus tem tocado no meu coração há alguns dias, eu já li essa palavra lá na igreja, no círculo de oração, e trouxe também para cá, para os amados irmãos, né? Que possamos estar assim, meus amados, organizados, né? Porque a qualquer momento o Senhor pode vir nos buscar, a qualquer momento o anjo pode vir nos buscar, a gente tem que estar preparado. Deus ainda fala, o Espírito Santo ainda fala, mas às vezes a gente está despercebido e não ouve. É por isso que a gente tem que estar preparado. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar, orar e vigiar, é porque a gente tem que estar vigilante todo o tempo. Nada pode sair do nosso controle. Eu sei que é difícil, meus irmãos, mas a palavra de Deus é certa. Orar e vigiar. Né? Deus usa tantas formas de dizer para a gente estar preparado naquele grande dia, para que as nossas lamparinas estejam acesas, né? Para que a gente esteja com as nossas vestes limpas. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Que Ele possa nos ajudar a ser assim como o rei Ezequias, para que a gente possa também alcançar misericórdia da parte do nosso amado Rei e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, meus amados irmãos?
esta palavra que eu trouxe para vocês. Eu tentei resumir o vídeo, porque senão custa muito subir para o YouTube e passar muito tempo sem conteúdo novo, né? Se os irmãos gostaram dessa mensagem, que os irmãos curtam, que os irmãos compartilhem, que os irmãos se inscrevam para que o nosso vídeo cresça, para que o nosso canal cresça, aliás, e alcance mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? E que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor para sempre. Glória a Deus. Amém.